Vocês viram algumas empresas, não sei se eram nos Estados Unidos, falando sobre, ou no Reino Unido, sobre jornadas de 4 horas de trabalho? Desculpa, de 4 dias, 4 dias da semana. Vocês viram isso? Era no Reino Unido, não era? Não, Reino Unido isso. Reino a gente Unido, comentou aqui no Como vocês Critique enxergam News. isso? Para falar sobre isso de formação, que eu acho interessante. Putz, quer começar? Porque eu talvez tenha uma opinião diferente, eu não sei. Não, Vocês acham que é porque a empresa é boazinha? Eu Não, acho que- Não. Eu acho que... vamos lá. No nível mais competitivo, que eu falei, isso que é aquela... Existe uma área abençoada de pessoas profissionais muito bem pagos, que cada vez mais estão... Que é o topo ali da cadeia. Que esses sim têm o direito de escolha. Então, cada vez mais esses estão escolhendo o trabalho que fazem. super executivo, aí você está falando ali. E tanto que assim, eu acho que essa bolha tá saindo inclusive do óbvio, acho que chegando em pontos que são mais iguais do que a luta tradicional, que quem está na base está ainda lutando. Por exemplo, quanto tempo a mulher não lutou para ter os direitos dela como mãe, como grávida, etc. Então a licença maternidade, por exemplo, foi uma luta por muito tempo para ser conquistada. Nessas empresas, que é o topo do iceberg, tanto licença maternidade quanto paternidade são 6 meses. E não é pela lei que se faz. Então nós temos 2 divisões. Ela faz como um benefício. É porque as empresas têm que disputar a mão de obra qualificada. Exato, é uma Exato. exatamente. É isso. É isso. Essa é a resposta? É isso. Ah, não, tá. Então, ufa. A empresa, por que eles conseguem instituir 4 dias por semana? Porque é um setor que é altamente lucrativo, que está em expansão, se expandiu durante a pandemia, que foi a maior crise que a gente teve nos últimos 100 anos. E é um setor que ainda tem que disputar a mão de obra. Então, qual que é a questão? Ah, você acha que isso vai se generalizar? Não vai. Não vai, porque é um setor, como você falou, abençoado. É um setor que é exceção. A maior parte dos setores que sustentam a humanidade são setores que têm uma quantidade muito grande de exército de reserva. E no caso do Brasil, eu vou até mostrar A para mão vocês. de obra é pouco qualificada. Não é só pouco qualificada, mas muito abundante e muito desemprego que pressiona os salários a descerem. No caso do Brasil, é mais extremo ainda. O Exército Industrial de Reserva, que é esse contingente de pessoas que estão desempregadas e que é o famoso, você não quer trabalhar para mim, tem uma fila aí na porta querendo trabalhar por menos. Isso é o Exército Industrial de Reserva, tá, gente? Essa fila não existe nesse setor. Por isso que as empresas têm que competir pela mão de obra qualificada e mesmo competindo, ela continua sendo lucrativa. É uma coisa muito exclusiva dessa área. No caso do Exército Industrial de Reserva brasileiro, ele é mais extremo. No final da ponta dele, ele gera os casos de escravidão obscenos que a gente tem visto. O cúmulo do cúmulo da aplicação do Exército Industrial de Reserva é a escravidão contemporânea. E é por isso que a gente viu 207 pessoas resgatadas no Rio Grande do Sul, 212 pessoas resgatadas em Goiás, 190 pessoas resgatadas também em Goiás, vários pequenos casos de 4, 5 pessoas resgatadas em vários lugares. Então, isso aqui, claro, por que a gente está vendo tantos casos agora? agora? Eu vi um caso de um cara que foi resgatado pela 4ª vez, 5ª vez. Ele achava que era assim que ele tinha que ver. Não, é que é triste, eu vi na matéria que ele falou era por precisão. Ele Precisava muito. Ah, sim. Ele teve uma filha, tal, aí precisava de grana, aí achou que numa dessas, sei lá, na 3ª, 4ª vez, achou que não ia mais rolar. Você vai olhando, a maior parte dos casos é de indústria agrária, principalmente sucroalcooleira no Brasil. A maior parte das pessoas são negras, o que assim, a escravidão no Brasil, ela é uma ferida aberta, ela não é cicatriz. A maior parte vem da região norte e nordeste, a maior parte é da região norte. Quase 1/4 é do Maranhão, pra vocês terem uma ideia. Nossa. De pessoas escravizadas, resgatadas nos últimos 20 anos. Porque o Brasil só começou a combater a escravidão com um efetivo mesmo depois de 1995, gente. Foi muito tarde, sabe? Apesar de no nosso Código Penal, desde 1940, tá previsto o crime, né? o crime de trabalho análogo à escravidão, submissão a trabalho análogo à escravidão, isso está no Código Penal desde a década de 40, né? Só depois de 95 o Brasil reconheceu que no território nacional existe escravidão e que ela precisa ser combatida. Por que a gente está vendo tantos casos agora? Por 2 razões. Primeiro, porque o desemprego avançou no Brasil e junto com o desemprego gera o Exército Industrial de Reserva e facilita o aliciamento dessas pessoas a irem para esses lugares longe das suas casas, se escravizarem por dívidas, né? Porque se escravizarem parece que ela fez com ela própria, né? Mas serem escravizadas por dívidas, ficarem presas, aceitarem condições de trabalho degradantes por muita necessidade. Isso tem a ver com o desemprego. Mas também tem a ver com o fato de que os aparatos de fiscalização voltaram a funcionar.
Vocês não fazem ideia de como o Bolsonaro desidratou o orçamento dos aparatos de fiscalização a ponto de que eles recebiam a denúncia e não tinham gente para mandar lá olhar. Ele cortou mais da metade do orçamento. E é uma série, é Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, é Polícia Federal, Polícia Rodoviária, tem vários agentes que trabalham no combate ao trabalho escravo. Então é por isso que a gente está vendo essa explosão de casos, a ponto de que nesse primeiro trimestre a gente bateu o recorde dos últimos 15 anos de pessoas resgatadas. Então é tanto porque tem mais gente sendo escravizada, tanto porque literalmente os aparatos estão fiscalizando agora. E aí vocês imaginem o tanto de caso de pessoa que foi escravizada e voltou para sua terra depois de ter sido escravizada e a gente nem sabe. Porque a grande característica da escravidão brasileira é que ela é sazonal. Porque ela se aplica muito no setor agrário, colheita de uva, no caso das vinícolas, colheita de maçã, colheita de frutas. As safras, né? Acompanha a Safra, safra, exato. né? Corte de cana. Eles escravizam, depois acabou a safra, manda de volta. Então, de uma certa forma, é uma escravidão que tem até... ela é mais lucrativa para quem escraviza do que a escravidão histórica. Porque a escravidão histórica, você só conseguia adquirir o escravo comprando e era caro. A maior parte das pessoas tinha 1 ou 2 escravos. Quem era muito rico tinha 200. Só que era caro, você tinha que comprar. Aqui, agora, é aliciamento, escravidão por dívida. A pessoa fica lá, só trabalha enquanto ela estiver lá e depois vai embora, descartada, que nem lixo, sabe? É um tipo de escravidão muito particular. E aí, por que a gente fala trabalho análogo à escravidão? Né? Isso é uma coisa que deixa muita gente desconfortável. Trabalho análogo à escravidão é escravidão. E, primeiro de tudo, né, o que significa análogo? Significa semelhante a, que pode se assemelhar a. Né? Primeiro de tudo, isso é uma questão jurídica. O trabalho análogo à escravidão, ele é aplicado com essa terminologia porque a escravidão foi legalizada no Brasil de 1888 para trás. Até, começa mais ou menos na década de 30 do século XVI, a escravidão brasileira, né? E depois disso, o Brasil para de reconhecer que há escravidão no seu território. E aí que é a questão. O que é trabalho escravo contemporâneo? Não é tão fácil de definir. E é isso que se explora para não punir os responsáveis. E é isso que se explora para aquele príncipe filho da gaita lá tentar aprovar uma lei que extingue todos os mecanismos de combate do trabalho análogo à escravidão. O que é muito irônico, porque o cara é literalmente descendente de uma família que se manteve no poder enquanto a escravidão estava em voga, e ele quer basicamente retornar às suas origens. Né? Caso vocês não saibam, lá, o auto-intitulado príncipe queria aprovar uma lei que extingue todos os mecanismos de combate do trabalho análogo à escravidão. Qual que é o argumento deles? Qualquer coisa para vocês é trabalho análogo à escravidão. Basta o cara não ter um banheiro limpo que é trabalho análogo à escravidão. Esse é o argumento dos caras. Na legislação, no Código Penal, como é que tá? Nós temos 3 critérios. Legal. O primeiro é condição degradante. O segundo é restrição de liberdade. E o terceiro é Tem a ver com... jornada exaustiva. Lembrei. Tem a ver com o quê? Não, pensando, porque às vezes você tem aquele mecanismo, o cara tá no fim do mundo, no meio do nada, numa fazenda, e aí para ele comprar um recurso ou outro, só tem uma vendinha. Isso, esse é um sistema colonial de compra e venda. Qual que é a forma mais comum de se escravizar no Brasil? Nós temos os aliciadores que vão até o interior de cidades do Norte e Nordeste, de vilas do Norte e Nordeste, na maior parte, né? Não só. E esses aliciadores, eles são chamados de gatos. E aí, o que eles fazem? Eles chegam na cidade anunciando o trabalho, geralmente falando, o transporte é de graça, o salário é de 4 mil. Foi isso que fizeram com as pessoas que estavam colhendo lá na vinícola? Na vinícola, exatamente. Isso na colheita de uva, né? Foi isso que falaram. A promessa era um salário, acho que de 4 mil reais. Chegaram lá, foram escravizados, né? E aí, uma das grandes marcas da escravidão contemporânea brasileira é que essas pessoas são levadas para muito longe das suas cidades. E quando elas já chegam endividadas. Então, uma coisa que aconteceu recentemente foi... existe muita escravidão de mão de obra indígena no Sul, no Rio Grande do Sul. E o que acontece é, a pessoa vai para lá, trabalha, se ela quer fugir, ela tem que pagar. Então, você quer sair daqui? Beleza, você é livre para sair, R$500. Você acha que essa pessoa tem R$500 para pagar num ônibus para voltar para a cidade dela? Isso aconteceu recentemente, sabe? Com o aliciamento de mão de obra indígena, né? Então, e aí existe algum serviço governamental que eu posso ligar, por exemplo, numa situação? Existe. Eu esqueci qual é, mas sabe o Leonardo Sakamoto? Pesquisa depois, só pra gente colocar no... O Leonardo Sakamoto é um dos maiores estudiosos de escravidão contemporânea no Brasil, e todas as matérias dele na UOL, ele é colunista da UOL, ele coloca no final, se você souber de algum
caso de escravidão contemporânea, ligue para não sei o quê, para tal órgão para fazer Legal. a denúncia. Legal. Já veio também, né? o Já Sakamoto, aproveita e coloca né? depois, O né? Sakamoto, eu li o livro dele, é muito interessante. O Sakamoto Ele vai comentar bastante Jornal da Cultura, né? Sim, sim, mas eu gosto de ler os textos dele sobre escravidão contemporânea porque ele tem experiência de mais de década, assim, na área. Interessante. E aí a escravidão contemporânea, ela é definida com esses critérios, que é trabalho degradante, jornada exaustiva e restrição de locomoção. Qual que é o problema? Vocês viram qual foi a pena para os aliciadores e pro dono lá da Fênix, que era a empresa terceirizada que Não via o desfecho. que gerenciava lá a colheita da Aham. uva? O cara foi preso. O responsável. Ele pagou fiança e saiu. Primeiro critério. Escravidão no Brasil não é crime inafiançável. O que pra mim já é um grande absurdo. Sabe? Concordo. É um absurdo. Aham, exato. Segundo, sabe qual foi a indenização? Cada trabalhador recebeu, atenção, hein? R$ 9.600. Meu Deus. Gente, isso é ofensivo. E outra coisa, se esse cara tinha R$ 9.600 na conta bancária dele pra pagar, da onde veio esse dinheiro? Da exploração. Da escravidão. É. O escravo tá pagando por ele próprio. O dinheiro do cara vem do trabalho escravo. Então, é um absurdo. E aí a questão é, não deve ter expropriação dessas terras? Você não acha que é justo? Uma pessoa que aplica trabalho escravo tem a sua terra expropriada e ela vai para a reforma agrária. Um problema muito sério no Brasil. Então, isso já está previsto na lei.